Olá, amados de Deus. É sempre uma alegria estar em contato aqui de novo com vocês através do nosso programa. O objetivo que temos aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se tornou gente, que se fez carne, que habitou entre nós e que por meio da sua graça Ele pode vir habitar em cada um de nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Nós contamos com as suas orações e que você divulgue para que esse programa alcance um público cada vez maior para a glória de Deus. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já a gente volta. Hoje nós estamos trazendo para nossa estante um livro com o título Você é aquilo que ama, de James Smith. Você é aquilo que ama. Logo aqui no início, ele diz o seguinte: Jesus não se encontra com Mateus, com João, ou mesmo com você ou comigo e pergunta: o que você sabe? Ele nem mesmo pergunta: em que você crê? Pergunta: o que você quer? É a pergunta mais incisiva e penetrante que Jesus pode nos fazer, porque precisamente nós somos o que queremos. Nossas vontades, anseios e desejos estão no cerne de nossa identidade, a fonte de onde fluem nossas ações e comportamentos. Nosso querer reverbera o que há em nosso coração. O epicentro de uma pessoa é o seu próprio amor. Se você ama uma coisa, você é aquilo que você ama. Se você ama a Deus, você se parece com Deus. Você terá o caráter de Deus. Você vai assimilar aquilo que você de fato ama. É um bom livro, muito interessante. O poder espiritual do hábito, dos relacionamentos que Deus tem para cada um de nós. Essa é a nossa indicação para a sua leitura. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Nós temos abordado aqui a carta do apóstolo Pedro, a segunda epístola de Pedro. Nós estamos vendo aqui no capítulo 3 algumas questões muito interessantes. No versículo 13 ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. No versículo anterior, no versículo 12, os crentes foram incentivados a esperar pelo dia de Deus. E aqui eles são descritos como esperando pelos novos céus e uma nova terra na qual habita a justiça. A terra atual está contaminada. Isso apoia a visão de que o dia de Deus se refere ao estado eterno, quando haverá novos céus e uma nova terra. No profeta Isaías, no capítulo 65, 17 e 66, 22, os novos céus e a nova terra são usados para descrever o milênio, bem como o estado eterno também. Sabemos que essas passagens incluem o milênio porque o pecado estará presente. Em Isaías 65, 20, ele mostra exatamente isso. E os filhos nascerão e haverá sexo e haverá relacionamento, casamento. Pedro aplica as palavras exclusivamente ao estado eterno. Os céus e a terra existentes já terão passado. Pedro fala da justiça habitando nos novos céus e na nova terra. Atualmente, a graça reina por meio da justiça, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos. No milênio, a justiça reinará, e na eternidade a justiça habitará. Isso é interessante, essas diferenças que a gente precisa entender. Agora, a graça reina por meio da justiça. No milênio, a justiça vai reinar, e na eternidade a justiça ela habitará em tudo, em todos os lugares. No reino terrestre, Cristo governará com uma vara de ferro, com uma barra de ferro, e a justiça será imposta por ele. Nesse sentido, a justiça reinará. Mas na eternidade, não haverá necessidade de uma barra de ferro, não há necessidade de um poder que domine, porque ela vai se manifestar interiormente. A justiça vai habitar em cada pessoa. A retidão estará em casa. Nenhum pecado entrará para estragar a paz ou a beleza dessa cena. É uma coisa extraordinária. O cristão deve esperar o Senhor e viver vida reta. Deve estudar a Escritura e crescer em Cristo. Por esta razão, diz Pedro no capítulo 3 da segunda epístola, no versículo 14, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A verdade sobre os novos céus e a nova terra deve aprofundar nosso desejo de viver santamente, como para o Senhor e não para os homens. Quando a gente olha este mundo e o Brasil e essas CPIs que
são feitas com homens tão comprometidos com a injustiça, nós precisamos esperar uma expectativa de algo que transcenda a esta realidade tão corrompida. Não é apenas uma verdade que devemos sustentar, mas devemos buscar, devemos ansiar por uma realidade mais profunda. Saber que em breve estaremos diante de Deus deve criar em nós o desejo de ser santos, imaculados, irrepreensíveis. Isto é, de ser moralmente limpos, incorruptíveis, não fazendo negociatas. Devemos nos tornar zelosos por sermos encontrados em um estado de paz, não de contenda, não de guerra, não de levantes. E ele diz no versículo 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente, ele vai dizer, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado. E considerai que a longanimidade de nosso Senhor e a sua salvação precisam ser observadas. A sua demora, a demora do Senhor de vir no julgamento é para dar aos homens plena oportunidade de serem salvos. Por que o Senhor ainda não voltou? Porque Ele está dando oportunidade àqueles que não o conhecem, possam recebê-lo e, conhecendo, serem transformados, porque a palavra de Deus é o único instrumento que pode realmente gerar em nós uma vida verdadeira. Ao considerarmos a multiplicação da iniquidade dos homens, muitas vezes nos perguntamos como o Senhor pode aguentar por mais tempo? Por que Ele não volta logo? Sua tolerância é surpreendente, mas há uma razão para isso. Ele não deseja a morte do ímpio. Ele quer a salvação de todos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele deseja ver as pessoas abandonarem os seus caminhos iníquos e serem salvas. Como seria precioso se a humanidade ganhasse a dimensão da sua morte para o pecado, da sua morte para o egoísmo, da sua morte para a tirania, a possessão, e ganhasse uma vida, a vida de Cristo no seu interior. Isto nós teríamos um mundo extremamente saudável, fraterno, amigo. Esse é o objetivo, seria a salvação do maior número de pessoas. Não ser religioso, católico, protestante, qualquer coisa assim, mas ser novas criaturas em Cristo Jesus. Terem o caráter de Jesus, a natureza de Jesus. Nós vamos parar um instantinho aqui e logo, logo a gente volta.
apóstolo Pedro, ele falou do irmão Paulo, do amado irmão Paulo, que segundo a sabedoria que lhe foi dada, ele escreveu algumas coisas importantes, vários pontos interessantes emergem dessa alusão a Paulo. Primeiro Pedro fala de Paulo como irmão amado, apesar do fato de Paulo ter repreendido publicamente Pedro em Antioquia por ter ele agido sem sinceridade, dissimuladamente. O registro disso você depois pode até ler em Gálatas 2, desde o 11 até o 21, ele fala de um comportamento de Pedro que ele foi impróprio. E Pedro chama Paulo de irmão amado. Ele não ficou ressentido, magoado, porque muitas vezes quando nós somos chamados à atenção, quando alguém nos repreende, nós ficamos irritados, ficamos nervosos, ficamos amargurados no espírito, porque queremos passar uma imagem de irrepreensibilidade, de perfeição, e este fato me chama a atenção. Obviamente, Pedro aceitou a repreensão humildemente. Ele percebeu que ele tinha pisado na bola. E agora, quando Paulo o repreende, ele se comporta de uma maneira saudável, sensata. Todos devemos ser capazes de aceitar a correção sem abrigar no nosso coração as animosidades, ficar ressentidos, né? Pedro reconheceu que Paulo recebeu sabedoria divina ao escrever suas epístolas. Ele diz que o amado irmão Paulo, quando escreveu coisas difíceis, mas as suas palavras eram palavras que tinham a chancela do Espírito Santo. Esta é certamente uma sugestão de que Pedro considerou os escritos de Paulo como sendo divinamente inspirados. Pedro sendo aquele apóstolo que recebeu do Senhor a missão de anunciar o Evangelho a primeira vez no Pentecostes para os judeus e depois na casa de Cornélio para os gentios, ele não se sentia superior. Ele não tinha essa ideia de primazia, mas ele foi orientado pelo apóstolo Paulo e ele recebeu isto com muito carinho. Isso é maravilhoso. A gente vê esta carta mostrando o caráter do apóstolo, chamando Paulo de amado irmão. Os leitores de Pedro aparentemente leram uma ou mais das epístolas de Paulo e estavam certos de que realmente isso significava que as epístolas foram endereçadas diretamente a eles ou que circulavam naquela área. E com o respaldo de Pedro, ele teria mais condições de penetrar no coração daquelas pessoas. Qual das cartas de Paulo diz que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação? Romanos 2,4, ele nos diz: ou desprezas as riquezas da sua bondade e paciência e longanimidade, não sabendo que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento?
esta realidade que Paulo está transmitindo, e Pedro aqui mostra isto. Em todas as suas epístolas, Paulo falou das grandes verdades com as quais Pedro tem lidado em suas duas cartas, tanto na primeira, que já vimos aqui no nosso programa, como nesta segunda que estamos vendo. Verdades como o novo nascimento, como a divindade de Cristo, como a sua vida de sofrimento sem pecado e sua morte substitutiva, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, a sua segunda vinda, o dia do Senhor e o estado eterno. Tanto Paulo quanto Pedro falam desses assuntos e nos lembram que nós precisamos ganhar essa dimensão. Algumas verdades bíblicas são difíceis de entender, como a Trindade, a eleição de Deus, o livre-arbítrio do homem, o mistério do sofrimento e assim por diante. Nós temos alguns textos que são complicados e difíceis. E Paulo tratou disso, então Pedro disse, olha, irmão Paulo costuma falar de assuntos difíceis de entender, que os ignorantes e os incautos costumam distorcer. Não devemos nos perturbar se encontrarmos na Bíblia assuntos que estão acima de nossa compreensão. Mesmo porque a palavra de Deus, ela excede o nosso pensamento, o nosso entendimento. A palavra de Deus é infinita e inesgotável. Ela transcende, ela vai muito além. Ao estudá-la, devemos estar sempre dispostos a dar crédito a Deus por saber coisas que nunca podemos compreender totalmente. Elas são coisas que vão muito além. Eu, quando estou diante de um grande rio, eu não preciso ficar preocupado em beber toda a água do rio, mas eu tenho nele água suficiente para dessedentar a minha sede. Eu não vou compreender tudo da palavra de Deus, mas eu tenho nela a realidade que vai saciar a minha identidade. Pedro não está criticando os escritos de Paulo quando ele fala de coisas difíceis de entender. Não é o estilo de escrita de Paulo que é difícil de ser entendido, mas os assuntos que ele trata, que transcendem, que vão além da nossa compreensão. Estes assuntos que nós não podemos abarcar, porque eles estão muito além. O escritor Barnes, ele disse o seguinte: Pedro se refere não às dificuldades de entender o que Paulo quis dizer, mas à dificuldade de compreender as grandes verdades que ele ensinou. Aqui é que está a grande questão, são as verdades que transcendem. Em vez de aceitá-los simplesmente pela fé, pessoas incultas e instáveis distorcem algumas destas verdades difíceis para a sua própria destruição. Eu não sei sobre a eleição, por que Deus elege. Eu sei que é um assunto bíblico, que eu não posso descartá-lo. Eu não sei explicar por que isso acontece, mas o que eu posso dizer é que isso é bíblico.
Eu não sei explicar sobre a Trindade, mas eu não posso negar este assunto que transcende a minha compreensão. Algumas seitas falsas, por exemplo, distorcem a lei como um meio de salvação, em vez de uma reveladora do pecado, como revelando o pecado, como um diagnóstico. Eles põem a lei para que as pessoas sejam salvas. Isso não acontece. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Outros fazem do batismo a porta para o céu. Eles fazem isso não apenas com os escritos de Paulo, mas também como de outras escrituras, e tentam distorcer esta realidade. Observe que Pedro aqui coloca os escritos do apóstolo Paulo no mesmo nível que o resto das escrituras, isto é, o Antigo Testamento e quaisquer porções do Novo Testamento, então disponíveis na época, eles têm o mesmo peso. Ele reconhece que as epístolas paulinas faziam parte das Sagradas Escrituras inspiradas e nós precisamos entender isto. A palavra de Deus foi escrita durante 1400 anos por cerca de 40 escritores e elas se encaixam e elas trazem esta realidade. Então, nós gostaríamos que você lesse esse capítulo 3, esses versículos e meditassem na riqueza do Evangelho. Nós vamos voltar ainda para terminar esta carta em outra oportunidade e queremos desejar a você a compreensão das insondáveis riquezas de Cristo, de coração para coração, e até o nosso próximo encontro.